Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal. Olha só, aconteceu uma situação que nós precisamos discutir sobre esse evento. Eu até falei disso há 2 dias atrás. A deputada federal Luísa Erundina, ela já é bem de idade, ela passou mal durante uma sessão lá na Comissão de Direitos Humanos e acabou sendo internada na UTI e a sessão acabou sendo interrompida. Só que a gente precisa ir um pouco além. Hoje eu retomei esse tema porque o Lula fez uma visita a Erundina, né? Lula visita Erundina no hospital e pede ambiente civilizado na política. Presta atenção. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL, nesta sexta-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. A parlamentar passou mal na última quarta-feira durante uma participação na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e precisou ser internada. Em publicação nas redes sociais, Lula compartilhou uma imagem com a deputada e escreveu: visita de solidariedade e carinho uma amiga. Escreveu: o retorno do respeito à democracia de um ambiente civilizado na política é fundamental para combatermos juntos o discurso e as práticas de ódio de poucos, completou o presidente. Pode parecer uma coisa simples, normal, e assim, minha solidariedade à Erundina, só que vocês têm que tomar cuidado muito com o discurso do Lula. O discurso, às vezes, do bom samaritano é o discurso que realmente guarda algo por trás. Algo por trás. É impressionante como o discurso de grandes autoritários da história vinham travestidos do confronto contra o inimigo que era odioso. Então, tudo que vem do discurso de ministro Supremo, do discurso de ministros do TSE, de discurso do Lula é: vamos combater o ódio deles. E eles, que são os odiados, são odiosos, que têm o discurso de ódio, são tão odiosos que a um momento nós vamos precisar eliminar eles. E aí, eles não são tratados como gente. Esse discurso é perigoso demais, demais mesmo. Por quê? Olha só, governistas acusam a oposição por mal-estar de Erundina. Deputada passou mal durante uma sessão na Câmara dos Deputados e precisou ser internada. Eu já vou falar sobre isso aqui com vocês. E aí vem a Janja e escreveu, todos falaram, né? Minha solidariedade à deputada Luísa Erundina, que precisou ser internada após passar mal por constante ataque de deputados de extrema-direita na Câmara Federal. Isso é mentira. Eu assisti a sessão. Eu fui e assisti a sessão para ver o que se tratava. Isto não aconteceu. Isso não aconteceu. Mas quando o discurso chega dessa forma, o espaço de diálogo e democracia foi dominado pelo ódio e violência. Precisamos urgentemente recuperar a nossa civilidade. Eu vi todo o debate, tá? E não foi só ela. Foi a Janja, o Boulos, Érica Hilton, Randolph, Zeca Dirceu, ou seja, a galera da esquerda mais radical, a extrema esquerda. Presta atenção. O último a falar, e que tem um tom mais eloquente e eufórico, é o deputado federal Paulo Bilinski. O assunto que era discutido, o assunto que era tratado, era durante a ditadura militar e discutir sobre pautas de fazer uma investigação sobre o que aconteceu durante o período de ditadura. O Paulo Bilinski, ele falou o seguinte: olha, eu até votaria com a senhora, eu acompanho esse projeto, tratando ela como senhora, com toda a educação, só que a gente não pode fazer um revisionismo da história. Se você duvida de mim, vai lá e assiste. Não confia no que eles te contam. Faça como eu, pesquise. Ele falou, olha, o que não se pode fazer é um revisionismo da história. Houve tortura, houve violência por parte dos militares? Houve sim. O que não se pode é deixar de investigar que haviam atos de terror por parte dos outros que estavam do outro lado, que cometiam crimes também. Depois disso, Paulo Bilinski encerrou a sua fala. A Luísa Erundina fez um discurso sobre o tema, ela que participou ativamente, ela do período, né? Ela, o Ivan Valente estava do lado dela e
falou: olha, tem que se respeitar a Luiz Erundina aqui e que ele participou da história e que realmente precisa rever conceitos ali do que aconteceu durante o período militar. E durante a fala do Ivan Valente, ela falou: olha, não estou me sentindo muito bem, vou sair. E saiu. Dali para frente, a sessão foi encerrada. A própria oposição pediu que tivesse um encerramento em respeito a ela, a trajetória dela, mesmo sendo oposição, e acabou por ali. Uma sessão nem um pingo diferente do que é uma sessão que você está acostumado a ver na Câmara, tá? Não teve, sabe, nem perto do que aconteceu na Comissão de Ética, em que o Janone chamou o Nicolas para a briga e tudo aquilo, nada disso. Só que a figura de uma mulher idosa, já fragilizada pela idade, e aí, olha só, discurso de que ela foi atacada pelos demais deputados que professam o ódio. Esses caras precisam da cadeia. São monstros, canalhas. Cuidado. Esse é o discurso da esquerda. Cuidado demais. Então, é isso que acontece hoje. E a gente tem que olhar com mais cautela, tá? Se você comprar, até você se ler e falar, mas peraí, o cara atacar uma senhorinha dessa, o cara é um canalha. Mas não foi nada disso que aconteceu. Então, sabe, eles têm um poder de criar uma narrativa para desumanizar a pessoa, que é só você ler os livros de história lá de trás, lá da Segunda Guerra, lá do Mao Tse Tung, lá de trás, é só você olhar tudo. Ver o discurso de Lenin, é só você olhar e você vai ver que é um discurso perigoso demais. Tirar a humanidade do seu opositor político através de um discurso. É isso que acontece. Então, muito cuidado. Sabe, eu vi isso com uma preocupação gigante, tá? Mas vamos lá. Mudando de assunto, vamos falar sobre um projeto de lei que é da Luísa Erundina, e lembrei do projeto por causa dela, e tem uma matéria, por coincidência, sobre isso, né? Olha só, a matéria do Igor Gadelha, do Metrópolis, essa matéria foi publicada no dia 8 de junho de 2024, tá? Dia 8, matéria de hoje, né, na verdade. PEC, que aumenta o número de ministros do STF, avança na Câmara dos Deputados, tá? A PEC, que transforma o STF em corte constitucional e aumenta o número de ministros do tribunal, avançou na CCJ. Vem cá. Vou te fazer uma pergunta. Por que essa PEC não andou antes? Vou te falar. Apresentada há 11 anos na Câmara, uma PEC que transforma o STF em uma corte constitucional e aumenta o número de ministros do tribunal, avançou nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Sem alarde, a presidência do colegiado, a deputada bolsonarista Caroline de Tone, designou na quarta-feira o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, conhecido como Príncipe, como relator da PEC. Menos de 48 horas depois, na sexta-feira, o Luiz Felipe apresentou o relatório sobre a proposta. Nele, o relator defende a admissibilidade da proposta apresentada em 2013 pela deputada Luísa Erundina, do PSOL. Em 2017, houve uma primeira tentativa de fazer o texto andar na Câmara. A então deputada Cristiane Brasil foi escolhida relatora e chegou a apresentar um relatório que acabou não sendo votado no colegiado. Em 2021, Bragança foi indicado pela primeira vez como relator da PEC, mas não chegou a apresentar um relatório. Em 2022, o tema não andou em nenhum deputado foi escolhido para cuidar da proposta. O que a PEC faz? Presta atenção porque isso aqui é importante. A PEC aumenta o número de ministros do STF. Pelo texto da Luísa Erundina, o STF seria transformado em uma corte constitucional, com 15 ministros, mais do que os 11 que entregam o tribunal atualmente. O STJ passaria a ter 60 magistrados. O texto também propõe alterar a forma de escolha dos ministros. Os nomes seriam votados pelo Congresso, oriundos de listas tríplices de candidatos feitos pela magistratura, pelo Ministério Público e pela advocacia. Em sua justificativa, escrita há 11 anos, a deputada do PSOL argumenta que o STF tem graves defeitos na forma de sua composição e no tocante ao âmbito de sua competência. É perfeita essa PEC para escancarar o que acontece hoje em dia. Vamos lá. Eu tiraria 11 ministros e aumentaria para 15. Não faz parte da PEC, mas eu incluiria uma emenda
com uma emenda para limitar a 4 anos o exercício deles. E aí, a escolha não seria do presidente da República. Juízes, promotores e advogados apresentariam candidatos que seriam eleitos pela Câmara e pelo Senado. Vocês entendem quanto que isso mudaria a regra do jogo por completo? E o STF somente trataria de discussões sobre constitucionalidade. Não seria a maior vara criminal do mundo como ela se tornou. Porque chega tudo, uma matéria, só casos, sabe? Só casos sobre repercussão geral. Não julgaria um caso sequer de pessoas. Então, sabe o caso do André do Rap, sabe? Não chegaria ao STF. Pararia ali no STJ e sem discutir questão constitucional. Se tem uma questão constitucional, por exemplo, o André do Rap tem um caso, né? O advogado teria que entrar com a suscitação sobre o tema no STF, o que valeria para todos. Cara, é democracia. Então tem que dar parabéns a Luiz Erundina. Esse projeto é excelente, reflete o atual momento que nós vivemos e devia ser aprovado. Devia ser aprovado. Aí minha pergunta é, vocês falam que hoje eu tirei para criticar o Bolsonaro, pode ficar bravo comigo. Por que o Bolsonaro não aprovou esse projeto antes? Por que o Bolsonaro não articulou? Mas era a Câmara. Cara, Bolsonaro, quando ele entrou, ele tinha toda a possibilidade de argumentar. Ele ficava ali debatendo com o STF. Cara, por que não articulou para passar? A PEC da Bengala, por que não passou? Então, assim, o próximo presidente, ele vai ter que ter uma articulação coerente, né, para fazer reformas estruturais no Supremo Tribunal Federal, e essas reformas estruturais realmente precisam mudar a regra do jogo um pouco, tá? Vamos lá, pessoal. Falei no último editorial para vocês sobre os foragidos, né, do 8 de janeiro que foram para a Argentina. O UOL fez uma coisa interessante, deu voz a essas pessoas, para mostrar a humanidade delas. Na visão de muita gente, e aqui me chama a atenção, na visão de muitas pessoas, eles querem exatamente aquilo que eu mostrei na primeira matéria sobre o caso da Luiza Erundina. Transformar isso em criminosos, assassinos, monstros. O UOL acabou por dar voz, né, a essas figuras. Olha só, 2 foragidos pelos atos do 8 de janeiro, a UOL relataram ao UOL a fuga do Brasil e como vivem na Argentina. Eles falaram com a reportagem próximo à Casa Rosada. Acompanhe aqui essa matéria aqui. Nós resolvemos vir para cá porque nós não temos mais certeza de que nós vamos ser inocentados mesmo sendo inocentes. Nós queremos os nossos direitos, nós não temos direitos, os advogados não conseguem nos defender. Então nós buscamos o asilo aqui nesse país, na Argentina, porque foi necessário. Me colocaram medidas cautelares, que eu não podia sair de casa no final de semana, que eu não poderia sair do raio da minha cidade. Aí eu tenho que trabalhar. E aí eu comecei a quebrar as medidas cautelares, até que a DPU me pediu a revogação da minha liberdade. E a minha liberdade está acima da minha vida. Eu jamais vou abrir mão da minha vida por questão de liberdade. Então, se tiver que sair daqui, se tiver que ir para qualquer parte do mundo, se eu tiver que cruzar o oceano nadando, eu sou um homem livre e vou morrer livre. Saí de São Paulo, né, desci até o Rio Grande do Sul, aí passei pelo Uruguai, estudei lá, aí por isso que me vem à cabeça, por exemplo, puxa vida, o Uruguai é um país que tem um custo de vida mais alto, até que lembrei de um amigo aqui em Córdoba, um amigo argentino, ele falou assim, se você tiver que empreender, é argentino. Dinheiro guardado. E esse dinheiro durou apenas um mês e acabou. Meu dia a dia aqui, eu acordo cedo, dou uma Bíblia, que eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo. Vou fazer uma caminhada para ver se eu acho um trabalho e nós... Pois bem, a UOL fez essa entrevista e, sabe, é impressionante. Tinha mesmo que fazer isso, sabe? Acho que era necessário dar voz a essas pessoas. Quem são os presos do 8 de janeiro? Passa a mensagem para a população. São esses criminosos? Essas duas figuras, as senhorinhas que foram presas, são a figura desses seres odiosos, desses destiladores de ódio que são repassados até vocês? Não são, gente. Então, assim, o Brasil está com um caminho errado demais. Infelizmente, o Brasil está indo para um lado que isso, lá no futuro, vai ser discutido como uma sessão que fez a dona Erundina passar mal.
E onde vão estar lá? Presos do 8 de janeiro, falando dos abusos que aconteceram no passado. Espera para ver, tá? Não sou vidente, não, mas acho que não tô errado nessa. Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.